Graça e paz do Senhor Jesus. Amém, amados. Oh, glória! Eu vou dar uma arrumadinha aqui. É só um pouquinho. Isso, ficou bom. Só uma ajeitadinha, mas nós já estamos aí para a nova palavra, né, se ajeitando, e para que a gente possa falar de Jesus. Nós estamos graças a Deus, né, a gente está conversando para poder fazer umas melhores lives, uns melhores trabalhos, inclusive na igreja. Paz do Senhor, irmã Adriana Rios, amada, já está lá de Ourinhos, olha, nos contactando, né? Ourinhos, Petrópolis, com o Bispo Dário, Pastora Vera. E isso é densa, né? Muita gente entrando e a gente tem aproveitado muito essa oportunidade. O presbítero Adelino, graça e paz. Quero aproveitar e lembrar os irmãos que às vezes a gente esquece tantos recados, né? Que o presbítero Adelino tem feito uma live de estudo, né? Estudo bíblico, então é preciso você estar estudando. Nosso professor, ele é professor, tem o dom de ensinar e o carinho. Então, quero que você esteja... É muita coisa, irmão. É oração de manhã, culto à noite, com palavra. Então, é muita coisa e às vezes não dá tempo da gente estar fazendo tanta coisa, mas é preciso que você se organize para estudar e para estar presente. Então, eu quero já estar agradecendo a Deus aí, nós estamos nos organizando, né? Deus tem nos dado aí ajudadores para nos orientar na questão de live, questão de gravar os cultos na igreja. Então a gente está já há tempo pedindo orientação de se precisa de uma câmera melhor. Nós vamos estar fazendo coisas melhores aí que possa levar o evangelho, né? Temos bons pregadores, Deus tem usado aí tremendamente a bispo, o bispo Edson, o bispo Carlos, né? Ele já está se recuperando, hoje eu conversei com ele. O pastor Jaidil está bem trabalhando, recuperado, para a glória de Deus. Hoje tivemos a notícia que a irmã Sônia lá de Manaus já ia tirar todo o mecanismo, né, nessa noite aqui, e que ela já está bem, já melhorou e daqui a pouco vai estar em casa para a glória de Deus. Então a oração da igreja já entrou aí alguns, Adriana Flávia, deixa eu ver, vai entrando aí, né? Em nome de Jesus. E eu quero ler com você o livro de Jó, capítulo 14, versículo 7, 8 e 9. Eu vou deixar você abrir aí, em nome de Jesus. Esteja compartilhando, esteja enviando. Né? Eu sei que não é fácil, às vezes envia, o vídeo está pesado, mas nós vamos conseguir, né? Nós vamos se ajustando. Eu vou fazer a oração, aí já está sendo pedida pela diaconisa Adriana Jefferson, então vai dando aí os nomes e a Adriana vai colhendo, ela tem anotado, ela tem nos ajudado aí, tem, né, ajudadora de apoio que vai falando com você, nos ajude, nós vamos conseguir fazer um fundo com o cenário da igreja. Os irmãos pedem para mim fazer com a conta da igreja, para ajudar, né? Você hoje está em casa, alguns, e precisa, né? Não tem um espaço de tempo, né? Que a gente ficou longe da igreja e poucos dias só no domingo, então tudo isso dificulta, mas é importante. A gente vai ver o Pix da igreja também, segundo o pedido dos irmãos, mas você tem a conta da igreja, quem sabe alguém pode aí querer também abençoar o ministério para a glória de Deus. Então, vamos à mensagem, Jó, capítulo 14, versículo 7, em nome de Jesus. Diz assim: porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão seus renovos.
se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco do pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta. Um versículo até poético, né? Capítulo 14, versículo 7. Quem está chegando aí, entrando, essa palavra, ela vem ao encontro dos nossos corações de lembrar de um homem, né? Deus tem uma maneira muito grande de nos ensinar, uma maneira grandiosa, né? De como lidar com o homem, como lidar com o ser humano, que temos sentimentos, né? Que temos a semelhança e não se sentirmos mais do que ele, né? Não se sentirmos, Deus que tenha misericórdia, não se sentirmos acima, nem igual, de maneira alguma. Né? O nosso Deus é o nosso condutor, nosso orientador, e que a gente possa servi-lo, né, com alegria, como a palavra diz, servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos a Ele com cânticos. É o que nós temos feito. Falar desse homem Jó é falar de um servo que é uma história contada, mas que para mim, tudo para Deus, as parábolas que Jesus tudo fez com a intenção de orientar e ensinar. E Jó era um homem que viveu na terra de Uz, né, e que no capítulo 1, o capítulo 1 de Jó relata o Jó, né, que no versículo 1 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E a gente vai lendo aqui para ser breve na mensagem, porque a gente está na live, sabe que a mensagem fica pesada e eu acabo me aprofundando, né? Bom, mas que em poucas linhas e em poucos minutos Deus possa falar com você, com o seu coração, e essa palavra possa chegar ao seu familiar, salvar. Né? O maior propósito, a igreja, né? Eu tenho pouco tempo de igreja, porque, como os irmãos sabem, estou fazendo praticamente acho que 31 anos. Então, mas a gente viu assim a conversão, né, das pessoas com muita sede de salvação. As igrejas pregando salvação, as igrejas mostrando o homem, a ovelha desgarrada e o amor de Deus, de Jesus Cristo, resgatando, né, transformando, tendo novidade de vida, caminhar com Deus. Tudo isso traz novidade de vida, tudo isso é o propósito da igreja. A igreja tem um propósito final. Não é que o cego veja, não é que o aleijado ande, não é que nós tenhamos bens, mas o propósito final é que haja salvação, que haja. E a salvação vem, como Jesus disse, no capítulo 16, versículo 16 de São Marcos, dizendo o seguinte: quem crê e for batizado será salvo. Então é importante a gente dar ouvidos às Escrituras Sagradas, dar ouvidos às coisas de Deus. É importante que nós possamos entender qual é o propósito do Evangelho, qual é o propósito para a minha vida, o caminhar com Deus, o caminhar com o Senhor. Então Deus dá um exemplo muito grande desse homem, porque a profundidade dessa palavra, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão seus renovos. Aqui está narrando exatamente a situação de um homem que era bem, um homem que tinha relacionamento com o Senhor, um homem que tinha 7 filhos e 3 filhas, e que seus filhos, todo fim de semana ou domingo,
provavelmente, e eles se reuniam na casa de um, nesse domingo na casa de um, no outro domingo na casa do outro, no outro domingo na casa do outro, domingo na casa do pai, que era Jó, e eles se reuniam, se fartavam na sua mesa, agradecendo a Deus, orando ao Senhor, tendo a sua mesa abençoada, a família abençoada, seus bens abençoados, porque Jó desviava-se do mal, era sincero, era temente, então era homem com qualidades, mas aqui nessa terra a gente pode passar situações, Deus nos guarda, com certeza, Deus permite situações em nossas vidas, até que para a gente crescer, para a gente se aproximar mais dele. Eu consigo entender que a caminhada do deserto foi um grande, né, o momento de escravidão, se você olhar, porque a presciência de Deus, Deus vê o futuro. Deus não adivinha o futuro, Deus vê o futuro. Deus tem no céu tudo planejado. Nós, como imagem e semelhança, criamos situações, atrasamos aquilo que Deus planejou, atrasamos as bênçãos de Deus para a nossa vida, isso com certeza, porque seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então nós fazemos muitas coisas que atrasa, que desagrada, e a gente vê que quando Deus relata a Abraão que haveria um povo, né, que ele saiu de Abrão, pai de nações, para Abraão, significado de pai de muitas nações, porque Deus não dá coisas em conta-gota, Deus não dá coisas minúsculas, Deus não dá coisas que desmerece, Deus dá coisas que acrescenta, né, que transborda, que glorifica o nome dele. Então Deus tem esse amor, mesmo porque ele fica bem vendo a gente bem. Eu sempre entendi Deus isso, que ele está feliz me vendo feliz, que ele está alegre e tem festa no céu quando nós estamos bem, mas também bem com ele, porque não adianta, eu fico imaginando quantas pessoas Jesus curou, estendeu as mãos e curou, quantos se converteram. Isso é importante a gente pensar nisso, porque a gente pensa só nos sinais. E Jesus chegou um momento que virou para o povo da época e disse assim: vós me sigais por causa dos sinais que eu vos tenho feito. Vossos pais comeram o maná que Moisés deu e morreram. Olha o que Jesus falou. Eu sou o pão da vida. Aquele que comer desse pão terá a vida eterna. Olha o que Jesus falou. É profundo isso. Então, quantos foram curados, mas quantos subiram ou estão descansando no seio de Abraão, que é uma outra mensagem, que ainda não se cumpriu também, porque pela palavra, pelas escrituras sagradas, ninguém ainda foi aos céus, ainda não foi cumprido a igreja, né? O arrebatamento, as bodas, para que Jesus apresente a noiva ao Pai, porque essa é o propósito de Deus, e aos tempos tudo está se cumprindo, os sinais estão aí. Então, tudo isso, será que o nosso propósito é verdadeiramente estarmos na Nova Jerusalém, lutando com todas as dificuldades que temos? A cada dia, Jesus um dia olhou para os discípulos e disse: vós estáis limpos pela minha palavra, que vos tenho dito. Então, quer dizer, a palavra vem nos ajudar, e quando nós já se afastamos dela, quando nós nos ausentamos da palavra, de ler, de ouvir, que ela gera fé, ela é pão vivo que desceu do céu, que nos gera vida eterna, que o maná veio do céu, mas eles comeram, era só um pão, e morreram. E Jesus não, que se alimenta dele, dá vida eterna. Esse é o propósito. A igreja tem
está voltado nesse propósito. Nós não podemos ter um alicerce cristão simplesmente momentâneo. Então, voltando a Jó, a gente vai ver o exemplo que a gente tem na vida desse homem. E esse homem passou por uma luta muito grande. Esse homem tinha 500 ovelhas, muitas juntas de gado, de ovelhas, de jumento. Esse homem era fazendeiro, era um homem rico, era um homem farto, mas ele temia o Senhor. Mas um dia o inimigo veio e tentou contra a vida dele, tentou contra as coisas dele, mas Jó, ele nos ensina a perseverança, a esperança, né? Essa palavra poética aqui no capítulo 14 de Jó, versículo 7, dizendo que há esperança para a árvore que se for cortada, e se envelhecer, e se for cortada e ainda e for cortada, ainda se renovará. Não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra, se vir, quer dizer, são situações de luta que passamos e que Deus, num piscar de olho, num estalar de dedos, Deus pode ordenar a nosso favor e a situação mudar, e haver restauração, e haver renovo. Mas para isso nós precisamos ter esperança. Estou aqui porque há esperança. A esperança, ela não traz confusão. A esperança não nos tira. Quando há esperança, não nos tira do propósito de Deus. Quando há esperança, nós nos lembramos daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quando nós temos esperança, pode vir a tempestade e a luta que for, nós vamos nos lembrar sempre do Senhor como Criador, como Pai, como amigo, como conselheiro. Deus é amigo. Chamou Abraão de amigo. Eu gosto muito desse hino, né? E Deus chamou Abraão de amigo. Por quê? Porque ele viu nele um homem que numa geração voltou o seu coração para Deus. Com sinceridade, Deus deu a ele a posteridade, mas ao mesmo tempo que Deus deu a posteridade, na sua presciência, Deus falou para ele, olha assim, na terceira e quarta geração, este povo ficará escravo, esse povo ficará escravo de Faraó, e na terceira e quarta geração eu executarei os seus exaltores, os libertarei. Quer dizer, Deus deu esperança. Deus nunca deu uma correção para o ser humano que ele não desse esperança, porque a alegria, quando a palavra diz em Neemias, se não falha a memória 8:9, que a alegria, perdão, não acho que é aí, a alegria do Senhor é a nossa força. Se o capítulo estiver errado, não tem problema, mas a palavra é essa. A alegria do Senhor é a nossa força. Quer dizer, a alegria de Deus era ver Jó bem, como Jó estava bem. Era ver Jó alegre com a família, Jó alegre com seus bens, porque Deus não necessita de bens, ele necessita de alguém bem com ele, de alguém muito bem, alegre, farto e bem com ele, porque o propósito de Deus e de um pai e de uma mãe é que os filhos vá bem, é que os netos venham com alegria, é que os bisnetos também venham e tragam alegria. São troncos, são raízes, são árvores, é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água e vai dando seu fruto na estação própria. Então é preciso entender isso, mas ainda que venha lutas, como o exemplo aqui de uma árvore, né? Para que a esperança, mesmo que a árvore se for cortada, olha uma coisa, o corte, né? E quando corta o galho da árvore,
ela está sujeita a morrer. Mas está dizendo aqui que ela se renovará, haverá renovo. Quando há esperança, há renovo. Quando há esperança, não importa o estado de cinzas que estiver, porque o Senhor pode fazer tudo renovar e brotar, porque nele está todo o controle. Mas ainda que se envelhecer a raiz, a árvore for cortada, ela perde a força daquele galho ou daquele tronco de dar frutos. Ela perde, mas não, ainda que aconteça que a sua raiz envelheça, porque se a raiz é que alimenta o caule, e o caule os ramos, e os ramos da flor, das folhas, da flor e dá fruto. E se a raiz não estiver na terra, essa árvore não vai se alimentar da seiva, ela não vai se alimentar da água, ela não vai trazer a água a ela, ao seu tronco, que ele está para cima da terra, e depois não vai dar os ramos, a sua folhagem, e não haverá flores, e não haverá fruto, né? O Senhor deu, fazendo aqui um parênteses, o Senhor deu vendo que Jeremias ia andando no deserto, e Jeremias vê um galho. Ele começou a admirar aquela árvore de amendoeira, e ele olhou para o galho dela, porque era deserto, e era a única árvore com flores, e ele olhou, e vendo aquela árvore, o Senhor faz uma pergunta para ele maravilhosa. O Senhor diz para ele que ele viu bem aquele galho daquela árvore. Ele viu, porque ela dá fruto, ela dá fruto antes do tempo. E a amendoeira é uma árvore que ela dá fruto antes do seu tempo. Ela, quando vai acabando o verão e vai chegando o inverno, ela é a primeira árvore que anuncia, dando flores. Ela dá antes de todos, anunciando que virá o inverno, e ela vai dar o seu fruto até fora de tempo. Então, por isso que o Senhor falou para ele: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra. O Senhor quer que você dê fruto em tempo e fora de tempo. A palavra de Deus, ela veio para combater e lutar pelos tempos, e não a um tempo. Nada para a palavra de Deus. O propósito de Deus é que as coisas alcancem, que as coisas venham a dar fruto, que as coisas venham a acontecer quando não há tempo de acontecer. O povo, voltando aqui a Abraão, Abraão recebe, talvez, eu fico imaginando ele recebendo essa ordenança de Deus. Olha, você, Abraão, pai de muitas nações, eu sou o seu escudo. Deus vai falando para ele, vai acrescentando: olha para os céus, como as estrelas do céu, se você pode contar, assim será a tua descendência na terra. Olha, caminha nessa terra, onde pisar a planta dos teus pés, os teus olhos alcançarem, aonde os teus olhos para a direita, para a esquerda, onde os limites que você alcançar, eu tenho dado na tua mão. Então, quer dizer, Deus deu coisas enormes e maravilhosas. Mas eu imagino uma coisa que me chama atenção. Deus falando: olha, que Faraó iria escravizar o povo, e que esse povo, na terceira e quarta geração, o Senhor os visitaria. Fico olhando, pensando, porque está atrás, ainda não aconteceu algo que vai acontecer. Mas Deus vem, resgata aquele povo, anda com ele pelo deserto. No deserto o Senhor dá pão, no deserto o Senhor dá água, no deserto não falta a presença de Deus. No deserto, Deus faz com que brote coisas aonde não tem, na terra seca, aonde não tem. Deus faz. O povo disse: eu queria comer pão. O Senhor diz: então está aí pela manhã, colhe, Moisés. Manda o povo colher a porção que lhe é de direito, que lhe é suficiente para aquele dia. Mande eles pegar, tem pão para eles, eles vão comer bolo, tem sabor de mel. Olha que coisa linda.
eu olho para essas coisas, eu consigo ver as maravilhas de Deus, o amor de Deus. Né? E depois Moisés chama atenção dizendo, o próprio Senhor dizendo que os levou ao deserto para provar o seu coração, para saber. Deus conheceu Jó no seu estado, no seu melhor estado, e Deus conheceu Jó no seu pior estado. Era o mesmo homem, não havia diferença. Era o mesmo homem que andava com Deus, que reconhecia Deus e que podia dizer, para me encerrar aqui, porque senão fica longa a mensagem, eu prefiro começar a obedecer as palavras dos irmãos, né? Mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Isso é certeza de salvação, isso é certeza de fé, isso é certeza que Deus anda contigo, que Deus anda conosco. Não importa a situação, o Senhor está presente. O Senhor caminhou com o povo. E o Senhor ainda diz assim, não, que no deserto não se envelheceu a sua roupa, a vossa roupa, nem se perdeu os calçados à parte dos seus pés, nem se inchou os teus pés. Né? Os sapatos foram conservados, os pés, o corpo foi conservado, para que o povo pudesse permanecer. Deus é Deus zeloso, é Deus cuidadoso, é Deus, sabe, com carinho do seu povo. Ainda que eles tinham, pela desobediência, ter caído na escravidão, porque houve um tempo de desobediência grande, e ali o povo caiu aos exatores, mas Deus honrou ao povo e honrou a Israel, Jacó, né, chamado Israel, o primeiro nome, eu gosto de frisar isso, da palavra citada por Deus, de Israel, povo de Israel, povo de Deus, foi em Jacó. O seu nome foi mudado. Quando o anjo disse para ele, quando ele luta com o Senhor no pau de Jaboque, com o anjo do Senhor, e ele diz, tu não se chamará mais Jacó, mas sim Israel. E o significado de Israel é príncipe de Deus. É o que eu e você somos para o Senhor. Eu vou fechar a Bíblia aqui para encerrar, para que a palavra não fique muito longa e alguém possa não parar para ouvir, porque vai ficar muito longo. Eu quero dizer para você que o Senhor te fortaleça, né, que o Espírito Santo que está dando essa palavra revelada para mim agora, né, não depois ou amanhã ou antes, né, gostaria de falar até amanhã sobre ela, porque Deus tem coisas maravilhosas para mim e para você. Deus tem esperança. Se a árvore não estiver com as suas raízes, se a sua raiz envelhecer, apodrecer, irmão, a árvore cai. A árvore cai, você vê aí quantas árvores caem em São Paulo mesmo. Quantas árvores, o vento vem, ela cai, sabe por que ela cai? A raiz já está podre, já está envelhecida, estragada, ela não tem força mais e ela vai acabar tombando com o vento. Mas o Senhor é diferente, ele diz que ainda que envelhecer a sua raiz, ao cheiro das águas brotará, quer dizer, ao cheiro da palavra de Deus, você vai ter vida, seu parente vai ser curado, você vai ver maravilhas, haverá salvação na tua casa, a salvação para nossos filhos, ainda que eles queiram ou não queiram, ainda que eles não queiram obedecer, ainda que os nossos netos não queiram obedecer, a palavra foi plantada, o cheiro das águas, haverá vitória, haverá restauração, a árvore vai se renovar, porque há esperança do Senhor, a esperança de Deus para a nossa vida. Nós precisamos dessa esperança no nosso coração. Tem tanta doença, irmãos, eu estou com 65 anos, vou fazer 66 dia 11 de agosto. Não contem para ninguém, tá? Porque eu pareço com 30. Mas eu ouvia com 5 anos de idade, pessoas morriam de catapora, das doenças que dava na pele, catapora, cachumbas, doenças, morria. Morria
da paralisia, ou ficavam paralíticos, e hoje o Senhor tem seu propósito. Deus é fiel, o cheiro das águas, Ele fará brotar, Ele fará vida, Ele trará alegria, Ele trará restauração. As águas estão ainda aí, passando, que é a palavra de Deus, que é a água que nos sacia, que nos dá a vida eterna. Ela é Jesus, ela é o Espírito Santo. Ainda há esperança, não desista, há esperança. Ninguém poderá nos tirar do amor de Deus. Ninguém poderá te afastar. O mais importante é quando você receber um homem, e que eu espero, eu imagino esse momento, sentado num trono, um homem que foi humilde, foi simples, né? Ele não estudou em nenhuma faculdade. Não é para você não estudar que eu estou falando. Mas na vida ele foi doutor. Ele não fez nenhum PhD, mas ensinou coisas que ninguém pôde compreender na sua carnalidade. Ensinou coisas sobrenaturais. Trouxe sinais que Nicodemos disse que se não for da parte de Deus, ninguém poderia fazer. Ele se chama Jesus. Ele é a esperança que eu quero dizer para a tua vida. A esperança para quem está no leito, a esperança para você na sua vida conjugal, a esperança de salvação para a sua família, a esperança se você perdeu a empresa, a esperança. Deus disse que o sol do terror é a ordem de Deus. O capítulo 42 de Jó encerra dizendo, o livro de Jó encerra, o capítulo de Jó, de Jó dizendo para Deus, eu te conhecia de ouvir falar, olha, e Jó era temente a Deus, mas agora meus olhos te veem, quer dizer, a fé dele se edificou no meio da luta, no meio da adversidade. Então a adversidade, a luta, é para nos levar mais perto de Deus. O deserto foi para levar mais perto de Deus, foi para saber o que tinha no nosso coração, foi para saber o que deu, o que se eu verdadeiramente amo a Deus, ou amo as coisas terrenas, ou as coisas boas que tem só aqui. Não. O propósito de Deus é muito maior na nossa vida. Ainda há esperança para a sua vida. A tua empresa pode nascer mais forte. Tudo pode recomeçar. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Com todas as dificuldades que acontecem na vida, tudo ao cheiro. Ele não está nem falando que as águas vêm torrenciais, ele falou, apenas o cheiro das águas vai fazer essa árvore da fruta, vai fazer essa árvore frutificar em tempo e fora de tempo. Eu quero orar com você nesse momento, em nome de Jesus. Amanhã às 10 horas, que Deus nos dê uma palavra, novamente, se Ele não vir e nos levar, se nós não descansarmos na presença dEle, que assim é a vontade dEle, que amanhã a palavra de a Deus pertence. Nós, o que vem no nosso coração, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Pai, Deus de Abraão, Deus de Jó, Deus que, Senhor, viu em Jó um homem, Senhor, em situações diferentes, o mesmo homem. E, Senhor, o cheiro das águas. Senhor, ainda que as raízes foram abaladas, ainda que, Senhor, houve corte na árvore, houve perda, Senhor, na vida de Jó. Os cortes que às vezes vêm na nossa vida, o ente querido, e a gente sofre, Senhor. Vem os cortes ao tronco, Senhor, ainda, tu disse, mesmo assim, se for cortada, Senhor, tu disse que vai ter vida, há esperança, ainda que as raízes já não suportem mais. Senhor, tu dá raízes novas, tu dá estrutura nova, tu faz tudo novo, porque tu és fiel. E assim como tu viu em Jacó,
Um homem que, Senhor, tu tinha propósito na vida dele. E tu deu a ele, Senhor, um nome chamado Israel, príncipe de Deus, e tu acrescentou este nome ao teu povo chamado Israel. Nós somos teu Israel e estamos em tuas mãos. Como tu viu, Senhor, e renovou a vida de Jó, e deu a ele tudo em dobro. Senhor, dá-nos fé em dobro, dá-nos esperança em dobro, dá-nos graça em dobro. Dá, Senhor, os bens, se alguém perdeu e está desesperado, e alguém ouvir esta mensagem, esta palavra, e, Senhor, e perdeu a sua empresa, seus empregados estão entrando na justiça, e às vezes vem a tristeza, a angústia, a depressão, às vezes até, Senhor, Satanás cochicha e lhe tira a vida. Se é para você essa palavra de hoje, ainda há esperança, ainda há renovo na sua vida. Pode estar um pedaço de pau seco, as raízes secaram, apodreceram, a árvore vai dar fruto, que se não vir água, Deus fará o cheiro, e ao cheiro ela se renovará. Haverá renovo, vai recomeçar, lança a mão das coisas, vai recomeçar. Deus está falando contigo hoje. Lança a mão das tuas coisas. Você perdeu, mulher, as tuas coisas, teu marido, tua casa. O Senhor te dará tudo em renovo, em dobro. Não esqueça que Satanás tenta roubar, mas o mínimo Deus ajudou, como deu a Jó. Deus o renovou, até seus filhos Deus renovou. Deus trouxe outros 10. Porque Deus é fiel, porque Deus é graça, Deus é amor. Ele está alegre quando você está alegre. Ele está sorrindo quando você também sorri, porque essa alegria dele é que é a nossa força. Então eu quero dizer para você, durma com Deus em paz, e que haja cura e libertação na sua vida. Que essa palavra entre no teu coração, e você que ouviu, pode estar dentro de uma prisão, pode estar dentro do seu quarto, perdeu a empresa. Eu sei que Deus hoje quis falar isso, e com alguém que está ouvindo, perdeu as coisas, e está com a vida por um fio. O diabo não vai tirar a tua vida. Ele pode ter tocado nas tuas coisas, mas na tua vida ele não toca. E Deus, as coisas, Deus pode dar no mundo de Deus. Receba a bênção do Senhor nessa palavra, em nome de Jesus. Ainda há esperança. Mensagem de hoje, ainda há esperança. Deus te abençoe. Fique na paz. Até amanhã às 10 horas da manhã. Boa noite.